professor Eduardo Mendonça. Mais uma aula aí sobre a matemática para a eletrônica. Achei interessante colocar alguns vídeos falando de algumas ferramentas da matemática muito usadas aí na eletrônica. Bom, nessa aula vamos analisar a potenciação. Objetivos dessa aula: estudar a potenciação, verificar soma e subtração de potência, analisar multiplicação e divisão de potência. Potenciar. O que é potenciação? Potenciação é multiplicar um número por si mesmo tantas vezes como indique o outro número. Bom, o número que se repete é a base. Chamamos de base o número que se repete. E chamamos de expoente o número de vezes que ele se repete. Então, vamos a esse exemplo aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, é o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, qual será o expoente aqui? Bom, a base é o 4, que é o número que está se repetindo. O expoente será, então, o número 3. 4 elevado ao cubo, 4 elevado a 3. Que será 64. Soma e subtração de potência. Quando vamos somar ou subtrair, usamos a mesma regra. Tá? O que a gente tem que fazer? Observa que a potência ela tem prioridade na soma e na subtração. Então, primeiro devemos resolver a potência para depois fazer a conta da soma ou da subtração. Nesse caso, 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3, mais 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado a 2. Bom, vamos nós. Então, 2 elevado a 3, 8. É 2 vezes 2 vezes 2. E 3 vezes 3, 9. Então, será 8 mais 9, que é igual a 17. Então, aí a gente efetuou a soma dessas potências. Outro exemplo. 3 elevado ao cubo mais 3 elevado ao cubo. O que devemos fazer? 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, hein? E aí somamos com o mesmo número. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, será 27 mais 27, 54. 3, aqui é uma subtração. Ó, 3 elevado a 3, 3 elevado ao cubo, menos 2 elevado ao quadrado, que é 2 elevado a 2. O que a gente faz? 3 elevado ao cubo, a gente já viu aqui em cima, ó, 27. Então, a gente vai colocar 27. 2 elevado ao quadrado é ele multiplicado por ele. 2 vezes 2, 4. Então, será 27 menos 4 igual a 23. Multiplicação de potências com a mesma base. Então, olha bem, agora eu vou multiplicar potências que têm o mesmo número de base. Qual é a regra para se fazer isso? Basta repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho aqui 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Eu repito a base 5, coloco 5 e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, será 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado a 3. Que, neste caso, dará 125. Multiplicação de potências de expoentes iguais, hein? Agora não é a base que é igual, são os expoentes. Qual é a regra? Multiplicam-se as bases e mantém o expoente. A gente vai fazer o inverso do anterior. O anterior, né, a gente mantinha a base e somava os expoentes. Agora a gente vai manter os expoentes e multiplicar a base. Então, como que a gente vai fazer? Bom, mantenho o 3, que é o cubo, 3 vezes 8, 24. 24 é o cubo. Olha esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo, todos estão elevados ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Vou manter tudo elevado ao quadrado e vou multiplicar. 9 vezes 6, depois vezes 3. Então, nós teremos 9 vezes 6 vezes 3, tudo isso elevado ao quadrado. Então, ficará 162 ao quadrado. Bom, uma observação importante é a questão do parênteses.
Como eu falei, a multiplicação, a potência, a divisão, ela tem prioridade na soma e na subtração. Então, antes de fazer a soma e a subtração, a gente é obrigado a fazer a multiplicação e a divisão, e a potência. Porém, quando colocamos uma soma, que é o caso desse exemplo aqui, entre parênteses, nós devemos fazê-la primeiro. Então, o parênteses, ela dá uma prioridade a essa soma. Então, como que fica, então, a resolução desse exemplo? 3 mais 2, 5, vezes 2, 10. Então, eu não vou multiplicar o 2 vezes 2. Se não tivesse o parênteses aqui, eu seria obrigado a multiplicar o 2 pelo 2, daria 4, e somar com 3, que daria 7. Se não tivesse o parênteses. Como tem o parênteses, eu somo o primeiro, depois multiplico, que vai dar 10. Divisão de potências de mesma base. Bom, qual é a regra da divisão? Repete-se a base e diminui o expoente. Então, repete-se a base e diminui o expoente. Então, aqui no caso, a base é 3, nós vamos manter 3, será base 3 e o expoente 3 menos o 2. É o de cima menos o de baixo, tá? Sempre o de cima menos o de baixo. Mesmo que em cima for menor, não tem problema, tá? Então, vai ser 3 elevado a 1, que é igual a 3. Divisão de potências com expoentes iguais. Aqui a gente vai fazer essa mesma regra. Nós vamos poder colocar o 2 em evidência, a potência tanto de baixo quanto de cima é a mesma. Olha aqui esse exemplo aqui, ó, 6 sobre 3. Ó. Ele é a mesma coisa que 6 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Então, 6 sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado. Ora, então fica fácil. 6 sobre 3 ao quadrado, 6 dividido por 3 igual a 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Potência de expoente zero. Bom, todo número elevado a zero, ele sempre será 1. Tá? Bom, mas por quê? Porque o que acontece? Para que um número seja elevado a zero, é preciso que eu divida o número por ele mesmo. Porque quando a diferença será zero? Observa aqui, retornando ao nosso exemplo. Ó, a divisão, a gente não pega o expoente de cima e subtrai do de baixo, aqui a divisão. Quando que essa divisão aqui vai gerar um expoente zero? Quando esse número for igual a esse. Ou seja, 3 ao cubo sobre 3 ao cubo é 3 elevado a zero. 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Repete a base 5 e subtrai os expoentes. Então, como o expoente zero leva obrigatoriamente que o número seja igual, sempre será 1. Sempre a divisão vai ser 1. Tá? Não importa qual número. Qualquer número elevado a zero significa que é ele dividido por ele mesmo, que sempre será 1. Tá? Espero que tenham gostado. Eu agradeço aos estudantes que chegaram até aqui. Tá? Lembro que eu dou um exemplo para que o vídeo se torne curto e rápido. Eu sei que muitos não gostam de um vídeo muito longo, demora demais e é muito cansativo, então eu sempre faço assuntos curtos e objetivos. Façam, então, exercícios. Peguem na net exercícios sobre potenciação e façam. Se tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário, deixa o like. Quem gostou aí, faça a inscrição no canal para receber as notificações dos nossos vídeos. Tá? Então, agradeço a todos que assistiram. Bons estudos, boa sorte e até a próxima.